Muito bem, chegou São João e os restaurantes estão lotando cada vez mais. No quadro Audiência Pública de hoje, a gente traz para você alguns esclarecimentos sobre práticas muitas vezes comuns nesses estabelecimentos e que por vezes acabam ferindo o Código de Direito do Consumidor. Será que o restaurante pode exigir consumação mínima para o cliente? E se você perder a comanda, é obrigado a pagar multa? O repórter Diego Araújo conversou com uma especialista em direito do consumidor. Vamos conferir. Neste mês de junho, a gente sabe que aumenta a procura, a movimentação nos bares e restaurantes aqui da cidade. E para entender quais são os direitos dos consumidores, nós vamos conversar agora com o Glauci Jacome, que é especialista em direito do consumidor. Glauci, os restaurantes, eles podem exigir uma consumação mínima do consumidor, do cliente? Então, quando a gente trata de bares e restaurantes, a primeira e principal orientação é com relação à informação. Quando nós temos a informação, nós evitamos o engano, nós evitamos a dúvida. Quando o fornecedor passa a informação, ele traz um ambiente de segurança para que o consumidor ele possa escolher adequadamente os seus produtos e serviços. Então, o restaurante e o bar tem que colocar já na entrada, em local de fácil acesso, uma tabela com todas as informações sobre os produtos que ali estão disponíveis e os preços desses produtos. Assim como também o cardápio deve trazer informações sobre preços e a composição. Lembremos que é o período de São João com muito turista que provavelmente pode não conhecer os nossos pratos típicos. Então é importante trazer essas informações. Nesse caso, com relação à informação, deve estar previsto também as condições para a utilização do espaço. Por exemplo, a questão de confraternização, se há valores diferenciados. Consumação mínima é prática infrativa. Por mais que haja informação prévia, nesse caso, fere o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Só pode ser cobrado aquilo que se consome. Então, a consumação mínima é o que nós chamamos de vantagem manifestamente excessiva, portanto, sujeito à fiscalização, autuação e penalidade. Os restaurantes também costumam utilizar a comenda, como forma de controle de consumo. É legal a cobrança de multa em caso do cliente perder essa comenda? Esse tipo de procedimento pode até existir, no sentido de facilitar o acompanhamento pelo fornecedor e pelo consumidor daquilo que está sendo adquirido. No entanto, essa forma de controle que foi escolhida pelo fornecedor não pode trazer ônus para o consumidor. Aquela multa que geralmente é colocada nesse cartãozinho que nós chamamos comanda, então essa multa ela é também abusiva. É um sistema de controle, mas não pode esse controle ficar na responsabilidade do consumidor. A multa é também vantagem manifestamente excessiva. Por quê? Porque o fornecedor pode, por exemplo, já cobrar de imediato, já ter outras formas, outros modos de controle. Então não pode ser repassada essa responsabilidade ao consumidor. Muitos restaurantes colocam aqueles trios de forró tocando para recepcionar o cliente e aí vem a dúvida, a cobrança do couvert artístico, ela pode acontecer? Mais uma vez a informação. A informação ela deve ser clara, ela deve ser direta e ela deve ser de fácil acesso ao consumidor. Se o estabelecimento ele tem essa possibilidade, ele trabalha com artistas, porque também não pode ser uma outra forma, como telão ou coisa parecida, tem que ser o artista, a apresentação presencial. E aí, nesse caso, se houver a informação prévia, clara, do modo como o Código de Defesa do Consumidor estabelece, ok, pode se cobrar. O que não pode dizer depois. Então, a pessoa chega ao restaurante, tem aquela atração e só tem a informação quando recebe a conta. Aí, nesse caso, seria, de fato, prática infrativa também. E o pagamento dos 10% é algo facultativo ou obrigatório? Gorjeta. Então, os 10% é o que nós também chamamos de gorjeta, que é o agrado ao profissional que fez o atendimento. Quando o consumidor ele se sente satisfeito e ele quer passar essa gorjeta para o garçom diretamente, ok, se trata de uma forma de agradecer de modo especial. Não pode
ser obrigatório. Se houver a imposição, se já vier na soma da conta e se houver a imposição de maneira que o consumidor não possa diminuir, nesse caso também vantagem manifestamente excessiva e pode também ser autuado e penalizado por isso. O cliente chegou ao restaurante, o garçom serviu uma entrada, um aperitivo e no final, no momento de pagar, estava lá a cobrança. O que ele deve fazer? Mesma forma, informação. Então, se serve essa prévia da alimentação, tem que ser informada ao consumidor do que se trata para ser dada, se conferida a oportunidade do consumidor escolher. Então, se foi servido sem o pedido, o Código de Defesa do Consumidor equipara isso à amostra grátis. Lá no artigo 39, o Código ele determina que nenhum produto deve ser entregue ou serviço prestado sem solicitação prévia. Então, se for entregue o produto ou prestado o serviço sem o pedido do consumidor, equipara-se a amostra grátis, não tem obrigação de pagamento. Ok, Glaucio, muito obrigado pelas informações. Anchieta, veja como é séria essa questão, a importância do consumidor se manter informado. E caso ele tenha dúvida, a orientação é de fato que ele procure os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo. Eu volto com você aí no estúdio. É isso, Diego. E, na verdade, o que a advogada, a especialista, falou aí é algo que se aplica muito, principalmente no Parque do Povo, esse ano, né? Esse ano não, nesse período. Sempre foi assim. Os restaurantes que se estabelecem ali, aí, meu amigo, vende até lugar, né? Você tem que comprar o lugar para reservar. Isso tudo é ilegal, né? Não é legal. E aí, mas daqui que o cliente venha fazer com que o seu direito aconteça ali dentro é uma confusão. Mas é importante que o consumidor entenda o direito que ele tem nessa hora. E aí, o que a doutora Glaucia colocou aí foi de forma muito clara para todo mundo.